Quem deveria ser circuncidado na casa do judeu? Todos. Mas eu não sou judeu, sou um escravo gentil. Você está debaixo de um teto judaico. E debaixo de um teto judaico, é assim que funciona. Você será circuncidado. É interessante notar isso. Quando nós olhamos para a vigência e a abrangência da circuncisão, é curioso porque parece, isso nós temos que ser cautelosos, temos que ser cuidadosos aqui, para não gerar um princípio que talvez não emane com naturalidade desse texto. Mas o que talvez podemos desconfiar que existe aqui é o princípio de que o padrão de piedade do chefe da casa, do líder da casa, deve ser observado por todos os que moram naquela casa. Quer eles adotem aquele padrão ou não. O que eu quero dizer com isso? Notem, o chefe da casa judeu trazia para a sua casa alguém de fora. Ele diria para ele o seguinte: olha, esta casa é uma casa judaica. Nós somos judeus e observamos a aliança que ele fez com os nossos pais. De modo que, se você quiser fazer parte desta casa e viver aqui, você tem que se submeter às prescrições desta casa. Você terá que ser circuncidado. Mas eu não creio no Deus de vocês. Eu não sou judeu, eu não aceito esses padrões. Certo, mas você estará debaixo desta casa, deste teto. E debaixo deste teto, os padrões são os padrões do líder desta casa. Os padrões serão estes. Se vocês quiserem viver aqui, é assim que será. E quando eu vejo algo assim, eu creio que existe aqui, num versículo como esse, em ensinos como esse, uma lição presente, embutida sutilmente aqui para nós hoje. E que lição é essa? Nós, os crentes, devemos estabelecer, dentro dos limites da nossa casa, os padrões que deverão ser observados por todos que moram ali dentro. Nós, homens desta igreja, líderes dos nossos lares, ou na nossa ausência, as senhoras que na ausência dos maridos, não tendo maridos, governam também os seus lares. Nós temos aqui o que parece ser um princípio importante de governo do lar. E esse princípio é o seguinte: debaixo desta casa, sob o meu governo e a minha liderança, todos os que estão aqui dentro devem observar os padrões adotados por mim. Isso serve para os filhos em relação aos pais. Acontecem muitos esses conflitos. Às vezes, o filho diz: eu não sou crente. O senhor é crente, a mamãe é crente, mas eu não sou. Então vou viver como eu bem entendo. Eu não tenho que abraçar os seus padrões. Eu não tenho que obedecer suas regras, não tenho que fazer o que o senhor manda. Errado. Você está redondamente enganado. Esta casa tem um líder. E este líder é um cristão. E debaixo dessa casa, as regras são essas que eu exponho a você agora. São dolorosas, são difíceis talvez, mas se você quiser viver debaixo deste teto, essas são as regras que você vai observar. Se você não aceita essas regras, sirva-se da porta. Assim que os pais devem agir. Esse é o rigor com que os pais devem agir. Debaixo deste teto, sob a minha liderança como homem cristão, os valores são esses. E nesta casa as coisas funcionam assim. Se você quiser viver aqui, será bem-vindo. Você não precisa ser um crente, porque eu não posso forçar a sua fé. Mas debaixo deste teto, você viverá dentro dos padrões estabelecidos nesta casa. Quer queira, quer não. Quando você for embora, forme a sua casa. E viva como quiser na sua casa.
mas dentro desta casa são os meus padrões que vão valer. E se você não concorda com eles, basta pegar a sua mala e ir embora. Simples. E eu garanto aos irmãos que se os homens crentes adotassem essa postura, metade dos seus problemas desapareceriam dentro de casa. Sumiriam todos. Nós vemos na Bíblia os embriões dessas coisas. Nós percebemos na Bíblia a importância de uma caracterização da casa a partir do líder dela. Uma caracterização, o estabelecimento de um padrão na casa a partir do líder da casa. É interessante notar isso. E Deus dizendo, na sua casa, em que você é o chefe, em que você governa, na sua casa, qualquer pessoa de fora vai obedecer essas normas que eu estou impondo aqui a você. Não importa se o escravo é gentil ou não, se ele crê no Deus de Israel ou não, não interessa. Ele será circuncidado e assim é que vai funcionar a coisa. E nós temos que aprender desses padrões. Temos que perceber nesses padrões alguns princípios embrionários presentes ali, para que nós também governemos a nossa casa com sabedoria. Porque o que tem acontecido hoje em dia é uma descaracterização do lar cristão por conta de incrédulos que estão ali naquela casa, e os crentes ali, inclusive os líderes dessas casas, não têm voz nenhuma. Não tem voz nenhuma. E os filhos incrédulos fazem o que querem. E os pais crentes silenciam, como ovelhinhas ali escondidas com medo. E na casa impera muitas vezes o pecado e a desordem, porque os pais não têm autoridade para impor ali os seus padrões. E isso está errado. Os pais têm que ter uma voz mais dinâmica, mais ativa. Os pais devem comandar, devem liderar a sua família.